O lobisomem de Serra Preta. Meu nome é Raimundo, mas no povoado de Serra Preta, onde nasci e vivi toda a minha vida, todos me chamam de Mundinho. É uma pequena comunidade encravada nas serras do interior da Bahia, longe de qualquer grande cidade. Cresci ouvindo histórias sobre criaturas estranhas e mistérios antigos, mas nunca levei muito a sério. Essas histórias eram coisas de gente mais velha, conversas para passar o tempo em volta da fogueira, enquanto o vento soprava pelos vales e a lua iluminava as noites silenciosas. A vida em Serra Preta sempre foi dura. O clima era implacável, e a terra seca muitas vezes não dava o que plantar. Mesmo assim, éramos um povo resiliente. Eu trabalhava na roça, plantando milho e feijão, e criava umas cabras para complementar a renda. Minha esposa, Maria, cuidava da casa e fazia artesanato para vender na feira. Tínhamos uma vida simples, mas éramos felizes com o pouco que tínhamos. Foi numa dessas noites de lua cheia, quando o vento soprava com mais força do que o habitual, que comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo. Estávamos na época da colheita, e eu passava o dia todo no campo, voltando para casa apenas à noite, exausto. Nessa época, o povoado ficava mais movimentado, com gente indo e vindo das roças, mas naquela noite, havia um silêncio incomum. Cheguei em casa e encontrei Maria na varanda, com uma expressão preocupada. Ela não era de se assustar facilmente, mas percebi que algo a incomodava. Mundinho, ouvi dizer que os bichos estão sumindo nas redondezas, ela disse, enquanto servia o jantar. O povo tá falando que é coisa ruim. Eu ri, achando que era mais uma dessas histórias de assombração que sempre surgiam nessa época do ano. Deve ser algum bicho selvagem, Maria. O povo gosta de exagerar. Mas ela não parecia convencida. Não sei, Mundinho. Dizem que as pegadas que encontraram não são de bicho comum. E tem gente que jura ter visto algo estranho na mata. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que no dia seguinte iria investigar, mas a verdade é que não acreditava muito naquilo. Depois do jantar, fui para a cama, mas o sono demorou a chegar. O vento lá fora parecia mais forte, assobiando pelas frestas da casa de taipa. A lua cheia brilhava intensamente, iluminando o quarto através das janelas sem cortinas. Era uma dessas noites em que o silêncio parece carregar uma tensão no ar. No meio da madrugada, fui despertado por um barulho estranho. Era como um rosnado, mas diferente de qualquer som que eu já tivesse ouvido antes. Era profundo, gutural, quase como se fosse de outro mundo. Sentei-me na cama, tentando identificar de onde vinha, enquanto Maria dormia ao meu lado, alheia ao som. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Peguei a espingarda que mantinha encostada na parede do quarto e saí pela porta dos fundos, que dava direto para o mato. O rosnado continuava, intercalado por estalos de galhos e folhas secas sendo esmagadas. Meu coração batia forte no peito, mas a curiosidade e a necessidade de proteger minha família me impulsionaram a seguir em frente. Andei pela trilha que levava ao campo, onde mantinha as cabras. O vento estava frio, e a luz da lua projetava sombras sinistras por entre as árvores. Cada passo que eu dava parecia amplificar o som dos meus próprios movimentos, mas não conseguia mais ouvir o rosnado. O silêncio voltou a reinar, mas havia algo de errado. As cabras estavam inquietas, balindo nervosamente dentro do cercado. Aproximei-me do curral com cautela, os olhos atentos a qualquer movimento. Foi então que vi. Algo grande, escuro, se movia entre as árvores, rondando o curral. Por um instante, pensei que fosse um cachorro, mas logo percebi que era muito maior, e a forma não era bem de um animal comum. Era como um lobo, mas erguido sobre duas patas, e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha que parecia penetrar na escuridão. Meu sangue gelou, e por um momento, fiquei paralisado pelo medo. Era como se todas aquelas histórias que ouvi a vida inteira estivessem de repente se tornando reais. O lobisomem parou e olhou diretamente para mim, como se soubesse que eu estava ali. Seu rosnado baixo e ameaçador cortou o ar, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Sem pensar duas vezes, apontei a espingarda e disparei. O tiro ecoou pelo campo, mas a criatura foi rápida, desviando para a mata antes que a bala pudesse atingi-la.
As cabras se agitaram ainda mais, e eu ouvi o som de galhos quebrando enquanto o lobisomem fugia, desaparecendo na escuridão. Voltei correndo para casa, o coração disparado e o corpo tremendo. Tranquei a porta e me sentei na cadeira da cozinha, tentando recuperar o fôlego. Maria acordou assustada, perguntando o que tinha acontecido, mas eu mal conseguia explicar. Noite estranha, Maria, foi tudo o que consegui dizer. Acho que tem algo lá fora, mas não sei o que é. Ela me olhou com os olhos arregalados, o medo estampado em seu rosto. Eu nunca tinha visto minha mulher daquele jeito, e isso só aumentava minha própria apreensão. Passamos o resto da noite em claro, esperando que o dia amanhecesse para decidir o que fazer. No dia seguinte, espalhei a notícia pelo povoado. Alguns homens se prontificaram a me ajudar a procurar pela criatura, enquanto outros preferiram ficar em casa, rezando para que aquilo fosse apenas uma noite de azar. Nos armamos como podíamos e seguimos as trilhas na mata, procurando por qualquer sinal do lobisomem. Encontramos pegadas enormes, marcas de garras nas árvores e até alguns pelos escuros presos nos arbustos. Mas nada do monstro. À medida que o dia avançava, o calor aumentava e a esperança de encontrarmos alguma coisa diminuía. Era como se a criatura tivesse desaparecido na mesma velocidade em que apareceu. Voltamos para o povoado de mãos vazias, mas com o medo ainda presente em nossos corações. Nas semanas que se seguiram, o povo de Serra Preta evitou sair de casa à noite. A tensão era palpável, e a cada lua cheia, as pessoas se recolhiam mais cedo, trancando portas e janelas, rezando para que o lobisomem não voltasse. Mas ele não voltou. Pelo menos, não tão cedo. O tempo passou, e a vida em Serra Preta lentamente voltou ao normal. As colheitas foram feitas, os animais voltaram a pastar tranquilos, e o medo começou a ser substituído por uma sensação de alívio. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que o lobisomem ainda estava por aí, escondido em algum canto da mata, esperando a hora certa para atacar novamente. Continuei minha vida como sempre, mas nunca mais saí de casa à noite sem minha espingarda ao lado. As histórias que antes eu ouvia com desdém agora faziam parte da minha realidade. Eu sabia que, em Serra Preta, o sobrenatural estava sempre à espreita, e que viver ali significava conviver com o medo. Nunca mais vi o lobisomem, mas nunca mais fui o mesmo. O povoado continuou sua rotina, mas eu sabia que todos carregavam, assim como eu, a lembrança daquela noite sombria. E toda vez que o vento soprava forte e a lua cheia brilhava no céu, eu me lembrava do olhar da criatura, daqueles olhos vermelhos que me encararam na escuridão. Afinal, no sertão, as lendas podem ser mais reais do que imaginamos, e o que parece ser apenas uma história para assustar crianças pode muito bem ser o que nos espera ao virar a próxima curva da estrada. O mistério do lobisomem em Cafarnaum. Meu nome é Antônio, mas aqui em Cafarnaum, uma pequena cidade escondida no interior da Bahia, todos me conhecem como Tonho do Açougue. Nasci e cresci aqui, e desde jovem trabalhei no açougue da família. É um ofício honesto, mas às vezes solitário. Nas tardes quentes, enquanto afio minhas facas e corto a carne, os pensamentos voam longe, e as histórias antigas que ouvi dos mais velhos voltam à mente. Mas nunca imaginei que eu mesmo seria protagonista de uma dessas histórias. Foi em uma noite de setembro, quando a seca estava no auge. As terras ao redor de Cafarnaum pareciam desoladas, e o calor era sufocante mesmo depois que o sol se punha. A lua cheia brilhava forte no céu, e o vento quente soprava, levantando poeira e trazendo consigo o cheiro de terra seca. Eu havia fechado o açougue mais cedo, já que os negócios estavam devagar, e fui para casa jantar com minha esposa, Ana. Morávamos numa casa simples, afastada do centro da cidade, onde o silêncio da noite era interrompido apenas pelo canto dos grilos, e de vez em quando, pelos uivos dos cães. Naquela noite, porém, os cães estavam mais agitados que o normal. Os uivos eram longos e altos, como se eles sentissem que algo estava errado. Acho que os cachorros estão farejando alguma coisa, Tonho, disse Ana, enquanto colocava o prato na mesa. Eles nunca ficam assim, uivando desse jeito. Eu balancei a cabeça, tentando ignorar a sensação de desconforto que crescia dentro de mim. Deve ser algum bicho selvagem.
Talvez um gato do mato tenha chegado perto. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo estranho no ar. Terminei de jantar em silêncio, com o pensamento distante. Depois, me sentei na varanda, acendi um cigarro e fiquei observando a noite, tentando acalmar a inquietação que sentia. Os uivos continuavam, e o vento parecia carregar uma energia pesada, diferente de qualquer outra noite que eu já tinha experimentado. Foi então que ouvi um som baixo, profundo, como um rosnado, vindo do matagal atrás da casa. Fiquei em alerta imediatamente. Apaguei o cigarro e me levantei devagar, tentando identificar de onde vinha o som. Não era um rosnado comum. Tinha algo de humano nele, mas ao mesmo tempo, algo de profundamente animal. Entrei em casa, peguei uma lanterna e a espingarda que sempre mantinha carregada atrás da porta. Ana me olhou com preocupação, mas eu acenei para que ela ficasse tranquila. Vou só dar uma olhada, não deve ser nada demais. Ela assentiu, mas vi nos olhos dela o mesmo medo que eu sentia. Saí pela porta dos fundos, apontando a lanterna para o mato. O feixe de luz atravessou a escuridão, revelando apenas as sombras das árvores e a vegetação seca. O rosnado parou, e por um momento, o silêncio voltou a reinar. Continuei avançando, os sentidos aguçados, o dedo coçando no gatilho da espingarda. A noite estava estranhamente quente, e o suor escorria pela minha testa, me fazendo piscar para afastar a ardência nos olhos. De repente, ouvi um som de folhas sendo esmagadas, como se algo grande estivesse se movendo rápido. Apontei a lanterna na direção do som, mas o que vi me fez recuar um passo, o coração martelando no peito. Algo surgiu das sombras, uma figura alta, peluda, com olhos que brilhavam na escuridão. Não era humano, mas também não era completamente animal. Era um lobisomem, e estava parado a poucos metros de mim. Ele rosnou novamente, mostrando os dentes afiados, e eu senti o pânico subir pela espinha. Nunca tinha visto nada como aquilo. As histórias que eu ouvia quando criança, contadas pelos mais velhos nas noites de inverno, nunca tinham parecido tão reais como naquele momento. Eu sabia que não poderia vencer aquela criatura com minha espingarda, mas não podia simplesmente ficar parado. Dei um passo para trás, tentando manter a calma, mas o lobisomem avançou, rápido como um raio. Atirei, mas o tiro passou longe, acertando uma árvore. Senti uma dor aguda no braço, onde as garras dele me arranharam, e caí no chão, tentando me afastar. No desespero, comecei a gritar por ajuda, mas sabia que estávamos longe demais do centro da cidade para que alguém ouvisse. A criatura se preparava para outro ataque, e eu, sem mais balas, me sentia indefeso. Foi então que Ana apareceu na porta, segurando um facão, os olhos arregalados de medo, mas com uma determinação que eu nunca tinha visto nela antes. "Volta pra dentro, Ana", gritei, mas ela não me ouviu. Correu até mim, com o facão erguido, e num movimento desesperado, desferiu um golpe na criatura. O lobisomem recuou, ferido, e soltou um uivo que fez meu sangue gelar. Ele nos olhou uma última vez, como se estivesse decidindo se continuaria o ataque, mas então se virou e correu para a mata, desaparecendo nas sombras. Ficamos ali, paralisados, por alguns segundos que pareceram horas. O silêncio da noite voltou, interrompido apenas pelo som dos nossos corações batendo descontrolados. Ana jogou o facão no chão e me ajudou a levantar, com lágrimas nos olhos. "Você tá bem, Tonho?", ela perguntou, a voz tremendo. Vou ficar", respondi, tentando ser forte. Mas aquilo, e não era desse mundo. Voltei para casa apoiado nela, o braço ainda sangrando, e trancamos todas as portas e janelas. Ana fez um curativo improvisado no meu braço, e nos sentamos juntos na sala, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite. Ficamos em silêncio, esperando, temendo que a criatura pudesse voltar. No dia seguinte, espalhei a notícia pelo povoado. As pessoas ficaram chocadas e assustadas, e muitos começaram a tomar precauções extras, reforçando suas casas e evitando sair à noite. Os homens mais corajosos se reuniram para tentar encontrar a criatura, mas não conseguiram encontrar nada além de pegadas e galhos quebrados.
As semanas se passaram, e a história do lobisomem de Cafarnaum se espalhou pelas redondezas, se tornando mais uma lenda entre tantas outras que assombram o sertão baiano. Mas para mim e para Ana, aquilo não era apenas uma lenda. Sabíamos que a criatura era real, que estava lá fora, talvez esperando a próxima lua cheia para atacar novamente. Com o tempo, minha ferida cicatrizou, mas as marcas daquele encontro ficaram gravadas em minha memória para sempre. Sempre que a lua cheia surge no céu, meu coração acelera e o medo retorna, trazendo de volta as lembranças daquela noite terrível. Hoje, continuo trabalhando no açougue, mas nunca mais fui o mesmo. O medo do desconhecido me acompanha, e a certeza de que o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos me fez repensar muitas coisas. Aprendi a respeitar as histórias dos mais velhos, e sempre que alguém menciona o lobisomem, fico em silêncio, pois sei que ele é real, e que ainda ronda as noites escuras de Cafarnaum. A lenda viva de Irará. Meu nome é João, mas na pequena cidade de Irará, no interior da Bahia, todos me chamam de João do Caminhão. O apelido veio do trabalho que faço há mais de 20 anos, transportando cargas para fazendas e pequenos comércios da região. A vida de caminhoneiro me fez conhecer muitas estradas e muitas histórias, mas a que vou contar agora foi a mais assustadora de todas, algo que me faz arrepiar só de lembrar. Tudo começou numa noite de agosto, num período de seca intensa que castigava o sertão baiano. As estradas de terra estavam ainda mais poeirentas, e o vento quente que soprava parecia roubar o pouco de umidade que restava no ar. Eu tinha passado o dia todo fazendo entregas em fazendas da região e, já tarde da noite, estava voltando para casa. Irará é uma cidade pacata, e naquela hora da noite, poucas pessoas ainda estavam acordadas. Apenas os cachorros e os sons da noite me faziam companhia enquanto dirigia meu velho caminhão pelas estradas vazias. Quando estava a uns 5 quilômetros da cidade, algo estranho aconteceu. Notei que os faróis do caminhão começaram a piscar, como se houvesse um problema na bateria. O motor também começou a fazer um barulho esquisito, e senti que ele estava perdendo força. Reduzi a velocidade e encostei na beira da estrada, para ver o que estava acontecendo. Desliguei o motor e saí da cabine, pegando uma lanterna para olhar o motor. Enquanto verificava as peças, percebi que o vento tinha mudado. O ar, antes quente e seco, agora estava frio, gelado, e um silêncio opressor tomou conta do ambiente. A noite, que até então parecia tranquila, de repente se tornou sinistra. Eu estava sozinho no meio do nada, sem sinal de vida ao redor, exceto pelo farfalhar das folhas secas ao vento. Foi quando ouvi o primeiro som. Um rosnado baixo, gutural, que parecia vir de dentro da mata fechada ao lado da estrada. Me levantei rapidamente e apontei a lanterna na direção de onde o som vinha. Os feixes de luz dançavam entre as árvores, mas não consegui ver nada. O rosnado aumentou de intensidade, e eu pude perceber que não era um som de animal comum. Era algo mais profundo, mais assustador. Comecei a sentir o medo subir pela espinha. Tentei ligar o caminhão novamente, mas ele não respondeu. O motor estava completamente morto. Voltei para o lado de fora, ainda tentando descobrir o que fazer, quando o rosnado se transformou em um uivo, longo e aterrorizante. O som era tão forte que parecia vibrar dentro da minha cabeça. Olhei para a estrada na esperança de ver algum farol ao longe, algum sinal de que não estava completamente sozinho. Mas não havia nada, apenas a escuridão e o silêncio opressor, quebrado pelo som daquele uivo que parecia estar se aproximando. Então, de repente, eu o vi. No limite da luz da minha lanterna, uma figura emergiu da mata. Era alto, muito mais do que qualquer homem, e estava coberto de pelos escuros. Seus olhos brilhavam na escuridão, refletindo a luz da lanterna como dois pequenos sóis. Tinha o corpo deformado, como se fosse uma mistura de homem e lobo, com garras afiadas e dentes que brilhavam sob a luz. Meu coração disparou, e por um momento fiquei paralisado, incapaz de me mexer. Era um lobisomem, uma criatura que até então eu acreditava ser apenas parte das lendas que os mais velhos contavam. Mas ali estava ele, real, vivo, me encarando com um olhar que parecia atravessar minha alma. O lobisomem rosnou novamente e começou a se aproximar lentamente, com passos pesados que faziam o chão tremer.
Senti o pânico tomar conta de mim, mas sabia que precisava reagir. Corri para a cabine do caminhão e me tranquei lá dentro, esperando que as portas de metal fossem o suficiente para me proteger. O lobisomem chegou mais perto, e com um único golpe, arranhou a porta do caminhão, deixando marcas profundas no metal. Eu não conseguia acreditar na força daquela criatura. O caminhão balançou com o impacto, e por um momento, pensei que ele fosse arrancar a porta e me pegar. Desesperado, comecei a rezar, pedindo proteção, qualquer coisa que pudesse me salvar daquela situação. O lobisomem rosnava do lado de fora, tentando arrancar a porta com as garras. Eu estava suando frio, o coração batendo tão forte que pensei que fosse sair pela boca. Foi então que algo inesperado aconteceu. O lobisomem parou, como se tivesse ouvido algo ao longe. Suas orelhas se levantaram, e ele se virou na direção da cidade. Depois de alguns segundos, ele soltou um uivo longo e correu para dentro da mata, desaparecendo na escuridão. Fiquei em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O caminhão estava destruído, mas pelo menos eu estava vivo. A criatura tinha ido embora, mas o medo que ela deixou comigo ainda estava ali, pulsando dentro de mim. Quando finalmente recuperei a calma, tentei ligar o caminhão mais uma vez. Para minha surpresa, o motor voltou a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Dirigi o mais rápido que pude de volta para Irará, com as mãos tremendo no volante e os olhos constantemente checando o retrovisor, esperando ver aquele monstro me seguindo. Cheguei em casa quase ao amanhecer, e minha esposa, Maria, estava acordada me esperando. Ela sabia que algo estava errado assim que me viu. Contei a ela o que tinha acontecido, e vi o pavor crescer em seus olhos. Você encontrou o lobisomem, João. As histórias são verdadeiras. Nas semanas seguintes, a notícia se espalhou pela cidade. Algumas pessoas duvidaram, achando que era só uma história exagerada, fruto do cansaço de uma longa jornada. Mas outros, especialmente os mais velhos, acreditaram em mim. Eles conheciam as histórias, os relatos antigos de encontros com o lobisomem nas noites de lua cheia. Alguns até lembraram de casos semelhantes que tinham acontecido anos atrás, e começaram a se preocupar com a possibilidade de o lobisomem estar de volta. A cidade ficou em alerta. Durante as noites de lua cheia, as pessoas evitavam sair de casa, e os homens mais corajosos se organizavam para vigiar as ruas e as estradas, armados e preparados para qualquer coisa. Mas, para minha sorte e a de todos, o lobisomem não apareceu novamente. Porém, o que vivi naquela noite nunca saiu da minha mente. Passei a evitar dirigir tarde da noite e a rezar sempre que precisava sair durante a lua cheia. O medo se tornou um companheiro constante, e a lembrança daqueles olhos brilhando no escuro me assombra até hoje. Irará voltou à sua tranquilidade habitual com o tempo, mas eu sei que as lendas não morrem. Elas vivem nas sombras, nas noites silenciosas e nos corações daqueles que as testemunharam. E eu sou uma dessas testemunhas, marcado para sempre por uma noite em que o impossível se tornou real. Agora, sempre que alguém menciona o lobisomem nas conversas no bar ou na feira, eu fico quieto, ouvindo. Sei que não é só história para assustar. É uma verdade sombria, uma presença que ainda ronda as estradas de Irará, esperando o momento certo para voltar. E enquanto eu viver, jamais esquecerei a noite em que olhei nos olhos de uma lenda e sobrevivi para contar.